Expedição Bé Brasil em terras paranaenses, hoje a oportunidade de conhecermos o importantíssimo elo da cadeia produtiva. Eu estou aqui em Guarapuava, Cooper Aliança. Estou aqui com a vice-presidente Adriana Azevedo, que também é fundadora e é criadora também de cordeiros aqui no estado do Paraná. Adriana, obrigado por receber a Expedição Bé Brasil, é um prazer a gente poder estar aqui para conhecer e falar dessa história que hoje é referência nacional no trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui do Fomento da Ovinocultura. Obrigado por nos receber aqui. Adriane, falando um pouco dessa linha do tempo, dessa história da Cooper Aliança, né? Como nasceu a ideia da Cooper Aliança, né? E aonde que a ovinocultura entrou nesse processo aqui do projeto de vocês? Olá, prazer recebê-lo, prazer receber a Expedição Bé aqui na Cooper Aliança, mostrar um pouco do nosso trabalho. A cooperativa ela foi pensada e idealizada por nós, produtores, né, em primeiro lugar, para conseguir agregar valor a um produto de qualidade, né? Existiam, então, 2 projetos com produções distintas, produção de ovinos, produção de bovinos. Esses 2 projetos se uniram para agregar valor, para agregação de valor, para podermos cooperar juntos aí nessa produção. A ideia partiu dos próprios produtores, o sentimento de organizar e agregar valor. Esse é o principal foco, foi o principal momento de discussão para a criação da cooperativa? Isso, esse foi o principal foco. Tínhamos já, como eu falei, né, os 2 produtos, o ovino e o bovino, em 2 projetos, e definimos nos unir para fundar a Cooper Aliança, então, em 2007. Aliás, aqui o próprio nome já tem 2 boas sugestões, né? A cooperação e a aliança, propriamente dita, né? Nós estamos aqui no momento em que a união de esforços, de vontades, principalmente de objetivos, traz um foco bem diferenciado. O que você destacaria nesse processo de criação e no ponto que a Cooper Aliança está chegando hoje no mercado? Olha, eu gostaria de colocar assim, em primeiro lugar, uma palavra que eu gosto bastante, chamada comprometimento. No nosso mundo cooperativista, a gente sabe que o negócio não é do produtor único, é de todos, né? Os sócios cooperados. E essa palavra, comprometimento, ela vem para nos dar... É o resumo do sucesso de uma cooperativa, e da Cooper Aliança não foi difícil perceber que precisávamos nós todos estarmos, né, com esse mesmo propósito, continuando a produzir com qualidade e colocando esse produto no mercado. Especificamente para a ovinocultura, o que eu vejo de importante é um segmento pequeno. No decorrer de todos esses anos, nós precisamos organizar a cadeia, né? Mesmo enquanto produtores, precisamos estar em todas as frentes. Eu acredito que tenhamos conseguido fazer isso com maestria, porque chegamos hoje com um produto reconhecido no mercado. Sem dúvida. A nossa marca hoje abre portas, é referência, agora não só no estado, como fora do estado também, nos 2 produtos, né? Na carne bovina e na carne ovina. Mas a união e todo esse esforço foi muito importante para a ovinocultura. Como eu havia falado, no desenvolvimento da cadeia produtiva. A ovinocultura ainda estava atrás, né, da bovinocultura, e nós fizemos um trabalho grande para estar melhorando todos esses elos da cadeia. Colocar no seu devido lugar, efetivamente. Exato. Adriana, até falando nesse aspecto, Guarapuava, falando da história da ovinocultura do estado do Paraná, Guarapuava foi o maior rebanho de ovinos do estado, né? Foi a origem do nascimento da Ovinopar aqui na década de 80, né? Grandes criadores, né? Um movimento grande, inclusive, de importação de rebanhos na década de 80, depois dos anos 2000, com vários trabalhos a nível de estado, com o trabalho do Cordeiro Paraná, né? E ao longo do tempo, obviamente, que com a introdução das lavouras de soja, milho, etc., a custo de oportunidade da terra, a dificuldade naquela época da comercialização do cordeiro, né, que muitas vezes deixou o produtor de estar na atividade por conta da dificuldade. Na sua opinião, né, falando dessa linha do tempo em que a Cooper Aliança foi fundada, vocês tiveram um momento de ter um espaço terceirizado para abater e comercializar a carne, e hoje na unidade própria de vocês. Como é que você vê na linha do tempo
a sua percepção da ovinocultura no estado do Paraná, em especial aqui em Guarapuava? Olha, eu acredito que superamos as desilusões daquela época, porque foi uma época onde a ovinocultura teve seu espaço, foi um momento excelente, mas que infelizmente não decolou, por N motivos não cabe agora falarmos, claro, lógico. Felizmente, eu acredito que nós tenhamos conseguido superar e estamos numa fase excelente para a ovinocultura. Dentro do nosso estado, com todas essas movimentações, a própria Ovinopar retomando trabalhos, fazendo um trabalho excelente junto aos produtores, agregação de valor. A carne de cordeiro, ela é uma carne mais gourmet, ela é uma carne que agora conseguimos colocar né, na mesa do paranaense, e, enfim, a gente sente que existe essa demanda, e não diferente de quando começamos. Eu acredito que quando a gente faz um trabalho sério, com muita responsabilidade, sempre a recompensa vem. E nós ainda estamos trabalhando com dificuldade para atender a demanda da nossa carne, né? Eu queria até aproveitar essa sua fala nesse ponto. Eu tenho conversado por onde a gente tem passado, e não é exclusividade do estado do Paraná, as 4 estados da região sudeste que eu tive a oportunidade já de percorrer, o que a gente sempre ouve, falta cordeiro, né? Falta cordeiro, precisa de cordeiro. Por outro lado, nós temos diversos produtores trabalhando a produção genética nas diversas raças, com espaço para todas, de cada qual na sua característica. Na sua opinião, o que está faltando para nós termos mais produtores comerciais nesse mercado? E o que falta para a gente incentivar os produtores a entrarem nesse mercado, que é um mercado comprador de cordeiro? Com certeza. Eu acredito que é uma questão aí até de entendimento do produtor, porque você via que a ovinocultura não era profissional. A ovinocultura sempre foi uma atividade dentro da propriedade, mas não a principal, e nem se via com lucratividade. Uma atividade econômica, Uma atividade econômica. Agora nós estamos em outros tempos. Então eu sempre digo que aqui na Cooperaliança o produtor ele só precisa se preocupar com a produção, porteira dentro. Pronto, porteira fora, a cooperativa dá conta. Então é um novo momento. Com certeza. É um novo momento. E nós, lógico, temos muito trabalho ainda, precisa crescer. Ela não é uma atividade tão simples como a bovinocultura. A ovelha, ela requer um pouco mais de cuidado. Não é uma vaca pequena, né? Não é uma vaca pequena. Então essa cultura também, acho que nós já superamos. Sim. Essa cultura de que a ovelha come tudo, a ovelha come grama. Não. Como eu falei, é uma atividade profissional. É profissionalismo. Profissionalismo, né? Sem dúvida. E nós estamos aí num bom momento. Eu tenho visto todas as movimentações, os produtores que estão entrando estão muito profissionais mesmo. Acredito aí num excelente, num futuro... Um cenário promissor. Um cenário promissor. E falando desse desenho da Cooperaliança, que vocês tiveram esse cuidado, né, de estar em todas as pontas. Você tem a equipe de assistência técnica que está lá na ponta com o produtor, acompanhando a produção, a assistência, a definição das estratégias de nutrição, de reprodução, de sanidade. Você tem toda a parte aqui do abate, do processamento, a parte comercial, o marketing, posicionando cada vez mais, né, o mercado. É um desenho que tem diversos atores, com várias nuances diferentes de trabalho, e que está sendo realmente referência, né? Como é que você vê esse posicionamento, em especial para Guarapuava e região, para trazer esse produtor para dentro do processo de produção de cordeiro? Um grande desafio. Enquanto produtores, né? A nossa gestão aqui é ainda de produtores. Sim. Isso eu acho de grande importância, porque só nós sabemos o quanto custa e o que acontece porteira dentro. Claro. Por outro lado, tivemos que ousar e sair, né? Eu lembro que na fundação da Cooperaliança, minha primeira semana eu saí, eu vendi 7 cordeiros. E foi uma felicidade. E nem faz tanto tempo assim que a gente deixou disso, né? Agora, aqui na nossa própria unidade, com toda essa equipe que nós temos, poxa, nós estamos com tudo organizado. Só temos que crescer. Claro. Mas, enfim, é importante, nós precisamos de todo esse aparato. Não dá só para olhar para a produção, não dá só para olhar para o mercado, tem que pensar no marketing, tem que colocar
a importância do sistema cooperativista. Então, é um movimento que necessita mesmo de todos esses pares aí para que ele dê certo. É 24 horas respirando a ovinocultura, literalmente, né? 24 horas respirando, mas é não bom. Desliga, bom demais, né? Mas é bom para quem demais. gosta, para quem está na área, é uma paixão. Para quem gosta, é uma paixão. E eu gosto de colocar assim, que a ovelha, ela é especial. Se deu condições, ela te responde, né? Você não tem nenhum... não tem erro, né? Ela te devolve. Eu tive a oportunidade de estar aqui na prefeitura, conversando com o secretário de Agricultura, também num movimento de política pública municipal. Tive a oportunidade de estar no IDR, né, lá em Curitiba, conversando com os técnicos do IDR para entender o projeto do Cordeiro Paraná, com a Ovinopar. Já tive outros atores, cada qual na sua vontade e desejo de fazer uma ovinocultura forte no estado do Paraná, pujante. Eu falo que o Paraná tem, na minha concepção, algumas características que são bastante importantes. Primeiro, a presença da cooperativa, né, e esse espírito associativista e cooperativo que faz toda a diferença para o produtor. Segundo, a capacidade que o Estado tem na produção de volumoso de qualidade e quantidade, principalmente no período do inverno, né, nas culturas de aveia, nas culturas do azevém, de fazer o pré-secado, de reserva de alimentos. Nós temos uma capacidade de geração de conhecimento, ciência e tecnologia com as universidades aqui, né? Tive a oportunidade de estar com a professora Alda, com a professora Cristina Sotomayor, nas diversas universidades que a gente está visitando. Vou visitar todas as universidades aqui do estado. E a gente percebe diversos atores, cada qual com um potencial enorme de trabalhar, né? E a gente vê que existe esse potencial, mas nós precisamos fazer a coisa de fato girar a roda. Na sua concepção, aonde está o maestro para fazer essa orquestra tocar? Quem que vai coordenar essa cadeia? Olha, eu ainda atribuo essa responsabilidade maior ao produtor, porque nós precisamos de produção. Fato. Todos esses outros atores, como você falou, eles estão preparados. A cooperativa está aqui, a comercialização está ali, a universidade dando muito apoio, que é uma coisa forte que eu vejo na Cooperaliança, nós sempre chamamos de parceiros. Sim, claro. Né? Os parceiros da cooperativa, a indústria, a universidade, o produtor, o nosso cliente é nosso parceiro. Então, tudo isso já está, de uma certa forma, organizado numa sinergia. Nós precisamos de produção. Eu acho que o maestro dessa orquestra é o produtor. Fica para você o recado, como a gente sempre tem procurado frisar, né? Cada um produtor trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem, vir para a atividade de forma profissional, porque o espaço está aí, a oportunidade está batendo a porta sempre, né? Adriane, nós vamos ter a oportunidade agora de percorrer, aliás, novamente agradeço a disponibilidade não só de você estar conosco aqui, mas disponibilizar a sua equipe para que a gente pudesse estar aqui conhecendo. Nós vamos percorrer aqui a cooperativa, vamos visitar produtores a campo, né? Mas eu não poderia finalizar essa nossa primeiro bate-papo aqui sem antes, né, de contextualizar também a sua participação. Você é criadora, né, produtora de ovinos, foi fundadora, né, sócia fundadora aqui da cooperativa dentro desse processo, né? O que nós podemos mostrar hoje dentro desse foco que vocês trouxeram agora da certificação do Cordeiro BR, né, o processo que vocês estão posicionando cada vez mais forte a marca Cooperaliança com as carnes nobres, né, de trabalhar esse mercado. O mercado hoje de vocês, o principal mercado é o estado do Paraná, ou vocês já estão trabalhando essa ampliação desse mercado para outros estados? Nós já estamos com um trabalho em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, e São Paulo também. Então a Cooperaliança já está atuando nesses 2 estados. Precisamos, né, entender aí ainda essa possibilidade de exportação. Também a cooperativa já pensa nisso, porque a nossa planta permite, mas, novamente, tudo depende de produção. Né? De produção. Gostaria de aproveitar um pouquinho o espaço para falar sobre o selo do Cordeiro BR, sim, claro. Então, que nós recebemos, que para nós foi uma gratificação enquanto gestora desse projeto, de todos esses anos de trabalho. Foi uma grata surpresa receber esse selo, por conta de uma dedicação, de realmente, né, ele para nós veio como um reconhecimento de qualidade.
Coroar de êxito realmente todo esse trabalho. Exato. Então, foi muito bom para nós e nós, enquanto produtora, enquanto amante da ovinocultura, eu gostaria assim, que o nosso estado realmente fosse referência, exemplo nessa atividade que a gente só vê futuro promissor nela. Você pode ter certeza que eu saio nesse curta caminhada ainda no estado do Paraná, ainda fico aqui por mais uns 70 dias, tenho tido a oportunidade de dizer que eu estou vendo aqui com muita alegria, né, a força da ovinocultura no estado. A gente vê um potencial enorme sendo trabalhado, não é só promessa, é realidade, é fato, né, como é o caso que a gente está vendo aqui hoje, e com certeza o estado do Paraná é referência, e tem como ser referência, né, já está sendo, tem como ampliar ainda mais essa questão da ovinocultura, porque é um trabalho diferenciado, é um sentimento da ovinocultura já enraizado, né, na vontade do produtor de ter atividade aqui no estado. Né? Exato. Então, é um fato. Né? E quero também aqui em público agradecer os meus cooperados, né, pelo comprometimento dessa produção com excelência, com qualidade. Nós temos um modelo um pouco diferente, um pouco exigente. A nossa rastreabilidade é importante. Sim, nós somos a única cooperativa pioneira nessa questão. A nossa rastreabilidade ela é 100% correta. A importância dos nossos técnicos estarem a campo, isso vem trazer credibilidade e também a nossa qualidade se deve a isso. Então, é com muito preciosismo que a gente faz esse trabalho. Sem dúvida, e o resultado não pode ser outro, senão o mercado cada vez mais buscando, né, carnes nobres aqui da Cooper Aliança para estar abastecendo a mesa do consumidor. Você tem tido a percepção diferente do consumidor quanto à carne ovina? Quando você começou lá atrás com a ovinocultura e hoje, né, nós temos um perfil de consumidor diferente, estamos tendo mais ovinos na mesa do consumidor? Com certeza. Com certeza. Quando nós começamos, eu gosto de contar essa história que aonde eu ia fazer uma entrevista, e também nós tínhamos um programa de rádio que nós participávamos, aí eu precisava contar a história da família ovina, porque eu queria incutir no meu consumidor o hábito de comer cordeiro. Exatamente. Aí eu começava a contar a historinha, a ovelha é a mãe, o carneiro é o pai, o cordeiro é o filho, é uma carne de animal jovem. E eu vejo hoje, com grata satisfação, eu ouço alguém chegando no supermercado, numa casa de carne, numa boutique de carne, pedindo carne de cordeiro. E ainda, cordeiro é Cooper Aliança. Isso para mim é de encher o coração. Você tem percebido que essa mudança de postura do consumidor, ela está presente em outras regiões, que não só, por exemplo, no estado do Paraná, que já tem essa particularidade do consumo cultural, né, da carne ovina? Há uma percepção do crescimento em outras regiões, no Brasil como um todo? Acredito que sim. Nós percebemos que todo esse trabalho ele veio, lógico, a trazer qualidade e, consequentemente, o aumento do consumo, né? Ela veio trazendo esse diferencial. Bom, nós vamos ter a oportunidade agora de caminhar, de andar aqui pela estrutura da Cooper Aliança, conhecer abate, conhecer processamento, conversar com os profissionais aqui, para a gente entender do que nós estamos falando, e você que está nos acompanhando poder ter um pouco da noção desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Bora lá! A Matsuda é uma empresa brasileira com cultura japonesa, presente no dia a dia dos produtores rurais. Há mais de 75 anos, o Grupo Matsuda tem contribuído com o desenvolvimento do agronegócio nacional e internacional através de suas múltiplas tecnologias. Sementes de pastagem, inclusive com desenvolvimento e lançamento de novas cultivares, suplementos minerais para diferentes espécies animais, medicamentos veterinários, equipamentos agrícolas e inoculantes para silagem. O Grupo Matsuda possui unidades fabris nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Maranhão e Ceará, o que permite uma melhor logística e rapidez no atendimento aos produtores de todo o país. Com consciência socioambiental, o Grupo Matsuda acredita que desenvolvimento e preservação devem caminhar juntas na construção de um futuro melhor para as próximas gerações. Matsuda, quem usa não muda. Nessa visita aqui à Cooper Aliança, não podemos deixar de falar do processo industrial como um todo. Eu estou aqui com o Victor Moita, que é gerente industrial aqui da Cooper Aliança. Victor, nós tivemos uma oportunidade, vamos ter a oportunidade de conhecer detalhes aqui
do abate de cordeiros. E na conversa aqui, nesse bate-papo informal que nós tivemos nessa chegada, você frisou o tempo todo da preocupação, bem-estar animal, qualidade, padronização de carcaça, que é muito do que a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, da chegada dos animais lá no curral até a chegada na linha de abate, essa preocupação, né, do bem-estar animal e da qualidade, e quanto isso influencia na qualidade. Bom, Luciano, é um prazer recebê-lo aqui, né? Satisfação muito grande falar do Vinocultura e você com esse trabalho excepcional que está fazendo aí, né? Oportunidade muito grande para nós, como já foi dito aqui. Quando a gente estava falando, né? Vamos fazer um apanhado desde o curral, vamos falar assim, né? Quando a gente recebe esses animais, a gente já se preocupa desde quando eles saem da fazenda. Nós pensamos em bem-estar, nós pensamos em qualidade de carcaça, em qualidade de carne. Então, assim, a nossa estrutura de curral, por exemplo, a nossa estrutura de curral já vem de uma linha, no formato, pensando em bem-estar. E tem todo o apelo de bem-estar, mas onde, através disso, a gente consegue desenvolver qualidade de carne. Nossa estrutura, por exemplo, de currais, todas em escama de peixe, né, respeitando o instinto agregado do cordeiro, né, para a gente poder conduzir eles com mais facilidade, reduzir estresse. Quando a gente coloca ele para dentro da planta industrial, a gente faz todo um trabalho de rastreabilidade. E você pensa hoje, nos dias de hoje, a gente falar de rastreabilidade no vinocultura, onde tem um mercado informal gigantesco, né? Então, assim, nós é um trabalho inovador, né? Nós nos preocupamos e dedicamos muito do nosso trabalho relacionado à rastreabilidade. Então, na rastreabilidade, o Diogo tem a oportunidade de te falar lá dentro, né? A gente se preocupa onde que é a fazenda, qual que é a idade do animal, qual que é o sexo, qual que é a raça. Fora disso, né? Fora toda essa alimentação do brinco que a gente faz lá dentro, né? Que a gente gera aquela etiqueta de manejo que eu te mostrei. A gente faz todo o trabalho de tipificação de carcaça, né? Então a gente consegue bonificar e remunerar o nosso cooperado por conta de um cordeiro de maior qualidade. E você comentava nessa qualidade, e nós falávamos aqui também do início, da origem, né? Nós temos o pessoal de campo, está lá Stefano, Siboney, que estão lá na propriedade, né? Originando a matéria-prima, trabalhando o produtor, fazendo o trabalho na produção do cordeiro, até chegar, quer dizer, o frigorífico não faz milagre. Luciano, aqui a gente só faz estragar, se não cuidar, que a gente já falou lá dentro, né? Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Eu costumo dizer que é a responsabilidade de lapidar uma joia bruta, né? Exato. A gente teve lá nas câmaras altas, por exemplo, e você viu a homogeneidade do rebanho, né? E dentro do vinocultura, isso aí é um desafio gigantesco, né? Gigantesco. Até porque nós temos uma diversidade de raças, diversidade de nutrição, né? A própria informação técnica do produtor, isso tudo influencia no produto final que você vai ter ali, né? E assim, nós da cooperativa, eu vou falar que é um privilégio, né? Nós temos um privilégio porque a gente consegue trazer isso aí do campo até a indústria, né? E o resultado tá aí. Eu brinquei lá dentro, né? É um cordeiro que parece que tem 4 pernil, né? Então, assim, cordeiro muito bem acabado, cordeiro extremamente homogêneo, uma proporção de cortes extremamente desejável. E a gente acaba desenvolvendo isso aí em rendimentos de carcaças acima dos convencionais e rendimento de desossas também altíssimo. Hoje o nosso rendimento médio de desossa aqui no Cooperado Aliança é 88,8 no cordeiro. Então, assim, é reflexo e fruto de todo esse trabalho se que a gente... Se não tiver lá na origem, você não vai ter esse resultado final ali. Né? A gente só pode estragar se a gente não fizer bem feito, sabe? Quero falar de uma particularidade dessa visita, que eu estou reencontrando o Victor aqui praticamente 13 anos depois. É verdade. E nós tivemos a oportunidade de comercializar cordeiro com o Victor, quando ele estava lá no Marfrig, lá em Promissão, no estado de São Paulo, num projeto, na época, com Gustavo Martino, na época. Gustavo Martino, Primeira, importando o Primeira, fazendo aquele projeto, e nós fomos fornecedores de cordeiro, e ver você aqui hoje reflete muito disso, né? Você vive a cadeia da ovinocultura há muito tempo, está nesse processo, principalmente da planta industrial. Como é que você está vendo essa evolução da ovinocultura? Falando desse horizonte de tempo, né? Essa sua experiência, o que você viu lá atrás, o que você está vendo hoje aqui dentro da Cooper Aliança? Ah, sim, Luciano, a gente comentou lá dentro, né? A Cooper Aliança tem uma particularidade que é essa qualidade que você viu aí dentro hoje, né? A gente conseguir trabalhar numa linha vertical, a gente acompanhar esse processo desde a fazenda até aqui dentro da indústria, né? E eu vejo que esse é o grande diferencial. Sem dúvida. A evolução está aí, né? Então, assim, outro ponto, a gente, por conta disso, consegue concentrar em cordeiros. Então, nossos animais são todos animais zero dentes, né? E um detalhe interessantíssimo, né? A gente vem de uma média do ano de 2023 para o ano de 2024, quase um desvio padrão zero na régua de peso. É uma régua mesmo, né? A gente entregou 2023 com uma média de carcaça de 19,2
2024 com 19,3. Você fazer isso aí é extremamente difícil, né? Sim. Então, assim... Mostra que todo o trabalho da originação até... Esses 10, 15 anos atrás aí, né? A orquestra está funcionando bem. Exatamente, né? Pinga fogo aqui, falando um pouco de números, né? Nós falamos aqui da estrutura. Quantos colaboradores diretos você está com você lá na planta hoje? Hoje, tratando de indústria frigorífica, nós somos 185 colaboradores, né? Eu tenho uma planta híbrida, né, Luciano? Eu faço boi e faço cordeiro também, né? Então eu consigo aproveitar essas pessoas aí dentro, né? E a cooperativa em si tem por volta de 300, né? Que é o que faz a roda girar aí, que você viu hoje. Né? Capacidade de abate, o que você tem hoje instalado, tanto para ovinos quanto para bovinos? Hoje são 343 bovinos, né? A linha do bovino a gente roda a 40 bovinos por hora, e no caso do cordeiro, a gente roda na casa dos 60 cordeiros por hora, né? Nossa capacidade é uma capacidade que demanda espaço ainda, né? Vamos falar assim, né? Então, assim, é um oceano ainda a ser navegado, né? Falta cordeiro, né? Falta cordeiro no mercado. E aí fica o desafio para o produtor. Aliás, essas visitas é que a gente chama sempre atenção. A capacidade instalada, a demanda para o consumo, né, de buscar cordeiros, sempre a gente está reforçando isso. É um momento, e aliás, desde aquela época, né, nós estamos falando aqui já de 15 anos, não mudou muito o cenário, né? Não. Sempre faltando cordeiro. Né? Mas você tá tendo a percepção de uma melhora no aumento da demanda? Como é que você vê isso lá no produtor, nessa vivência que você teve aqui? A gente, quanto cooperativa, a gente está sempre crescendo. Tanto aqui a gente falou de PCC, por exemplo, né, de gerar indicadores dentro da planta para sempre procurar uma melhoria contínua. A gente vê isso aí no campo também, né? O nosso presidente costuma dizer, né, que não dá para ficar parado. A gente tem que se movimentar. Então a gente tem uma expectativa grande aí em relação a crescer para o ano que vem também. Fantástico. Bom, melhor do que a gente falarmos da planta industrial, comentarmos aqui de qualidade e padronização de carcaça, é ir lá ver, né, e ter a oportunidade de conhecer de perto. Bora lá para a gente entender, conhecer padronização? Vai ser um prazer. Fica com a gente para você acompanhar o trabalho sendo feito aqui na planta industrial. É o que nós vamos ter a oportunidade de ver agora e entender desse complexo construído aqui com a Cooper Aliança.
Então, só para explicar a parte da nossa rastreabilidade dentro da indústria, né? A gente continua a rastreabilidade que a gente carrega lá da fazenda. Então, o pessoal lá da fazenda, os nossos técnicos, eles carregam todo no sistema, quem é o cooperado, qual que é a fazenda, a idade dos animais, se é macho ou fêmea, a raça dos animais. Então aqui a gente continua a rastreabilidade dentro da indústria. Então, a hora que o animal cai para dentro da indústria, nós colocamos aqui a numeração do brinco do animal, né? A partir do momento que a gente coloca, insere a numeração do brinco do animal, ele já puxa todos os dados que vem da fazenda, né? Que o nosso cooperado coloca lá no sistema. Então, a partir daqui, a gente inicia a rastreabilidade dentro da indústria. E a gente começa a carregar todos os dados de rastreabilidade para dentro do nosso sistema de rastreabilidade. Então, lá na frente, ele vai sair uma etiqueta, nós etiquetamos esse animal com a etiqueta com o código de barra, né, com todos os dados de rastreabilidade. Lá na frente, a gente vai carregando com peso de carcaça, a gente carrega com classificação de carcaça. Então, a classificação, a partir do momento que ele vai lá e bipa o código de barra, a gente sabe qual animal que ele está classificando. Para o consumidor final, ele consegue entender a origem do cordeiro com toda a rastreabilidade e a qualidade. Correto. Na hora que chega esse cordeiro, essa carcaça de cordeiro lá no nosso cliente, a gente entrega o romaneio, né? Nesse romaneio, ele tem qual que é a numeração do brinco, qual que é o nome da fazenda, o nome do cooperado, a idade do animal, qual que é a raça desse animal. Então, tudo isso vai lá para o nosso cliente final. Perfeito. Rastreabilidade, segurança alimentar e qualidade da produção aqui na Cooperaliança. Esse ponto aqui é o nosso ponto específico relacionado ao PCC. O que é o PCC? O PCC é um ponto crítico de controle. Então, essa colaboradora aqui de capacete azul é colaboradora da qualidade, da garantia da qualidade. Nós, da Cooperaliança, preocupados e responsáveis com a qualidade e a segurança alimentar, nesse posto aqui, a gente faz a última análise do processo. Então, aqui é onde a gente identifica se tem algum desvio ou alguma eventualidade na carcaça, gera um indicador e esse indicador depois é tratado para a gente estar sempre buscando melhoria contínua. Mostrando, a gente tem toda a parte da classificação da carcaça, né? Nós fazemos com que toda a rastreabilidade seja carregada desde a fazenda até no nosso cliente final. Então, aqui, para fazer a classificação da carcaça, lá na frente a gente lança o código de barra da carcaça, né? A rastreabilidade. Aqui a gente consegue fazer a leitura da carcaça lá em cima, né? A gente faz a leitura do código de barra lá em cima, tá? A gente faz a leitura do código de barra que a gente tem ali, faz toda a parte de classificação da carcaça de acabamento de gordura, a confirmação da carcaça, se ele é macho ou fêmea, a gente confirma a idade do animal, através da dentição também, tá? Então, aqui a gente consegue fazer o carregamento de todos os dados do animal, desde da fazenda até a classificação da carcaça. Os detalhes aqui da qualidade, controle de qualidade e tipificação de carcaça aqui na Cooperaliança. Bom, nós estamos aqui nas nossas câmaras de maturação e um negócio que sempre me chama a atenção e eu gostaria de externar para vocês é a condição e a qualidade e a padronização das nossas carcaças, né? Essas carcaças, Luciano, são fruto de muito trabalho no campo, né? E a gente aqui na indústria, eu costumo dizer, a responsabilidade é muito grande, né? Nós aqui só fazemos piorar se a gente não tratar com cuidado. Essas carcaças, a gente tem a obrigação de lapidar uma joia produzida no campo. E o porquê que é importante padronização? Porque quem compra o cordeiro Cooperaliança busca isso. Busca carcaças homogêneas, acabamentos iguais, bem dizer, uma carcaça para outra, né? Então você percebe uma carcaça dessa aqui, ela tem quase 4 pernil, se a gente for ver, né? Então, assim, ganha para o produtor rural, para o nosso cooperado,
ganha para os nossos consumidores, ganha da indústria, né? São carcaças que rendem mais. Quando eu falo em rendimento, é tanto rendimento de abate quanto rendimento de desossa, né? E o padrão de cortes também que você Isso, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto, né? Então, o que a gente ganha com carcaças homogêneas? Cortes homogêneos, melhor distribuição nas caixas, melhor aproveitamento de desossa. E, assim, trata-se de uma experiência ao consumo, né? Além disso. Então, está vendo aqui o padrão de qualidade. Como está chamando a atenção aqui, começa lá no produtor, de trabalhar a qualidade dos seus animais para manter o padrão de qualidade até chegar no consumidor final. E é uma régua, né, Luciano? É uma régua. Fantástico. É uma régua, né? Muito bonito. A nossa estrutura de recebimento, né, são 34 currais, lá do A e B, separados, são bipartidos, né, todos no formato de escama de peixe, para a gente evitar as quinas e melhorar o manejo, né. É uma estrutura híbrida, é o modelo da fábrica. Então, esses coxinhos aqui, eu costumo dizer que é uma tecnologia da Cooper Aliança, né? O pessoal que desenvolveu aqui, a gente tem muita dificuldade de quando colocar boi, quebrar o coxo, no caso do cordeiro, as coisas assim. Então, os coxinhos são móveis, né? Então, quando a gente tem cordeiro nele, a gente baixa o coxinho para ele ter acesso à água de qualidade, todos com sombrite para melhorar o conforto térmico, né? Tudo pensando em bem-estar animal também. Vamos dar uma olhada para lá? Oi? A oportunidade de conhecer aqui a estrutura de currais na recepção um pouquinho de dos cordeiro animais que chegam para o abate aqui na Cooper Aliança, aqui em Guarapuava. Bom, nesta visita à Cooper Aliança, a oportunidade de conversarmos em diversos setores, para os diversos trabalhos, mas sempre focados na ovinocultura. Eu estou tendo a oportunidade agora nessa conversa de estar aqui com Glenda Marcarolo, que é gerente comercial e de marketing aqui da Cooper Aliança. Glenda, obrigado por ter uma parte da sua agenda, o tempo para conversar conosco aqui. E falando já do trabalho do projeto, né, nós temos momentos diferentes da Cooper Aliança dentro do projeto da ovinocultura. A Cooper Aliança iniciou um trabalho focado no fomento, mas era uma planta terceirizada de um parceiro, e o momento hoje da planta industrial própria, né, que a gente está tendo a oportunidade de conhecer hoje aqui. Como é que você faz essa linha do tempo? Como é que você vê esse desenvolvimento? Né? Que desafios tiveram nesse caminho para chegar até hoje aqui? Certo, nós tínhamos então, o abate de cordeiro era realizado numa planta terceirizada, né, com inspeção municipal. Né? Municipal? Então, isso. Então, limitava limitava a região aqui de Guarapuava, né? Okay. A partir do momento que nós adentramos aqui na planta frigorífica, nós entramos com uma planta cifada, né? Então, nós temos um CIF, e a partir de então a gente começou a trabalhar o nosso cordeiro, não somente aqui em Guarapuava, mas em todo o Paraná, Santa Catarina, São Paulo. O desafio foi algo bastante grande, porque a adaptação que você tem para sair de uma planta, de uma fiscalização municipal para uma fiscalização federal é um desafio grande, né? Em todos os pontos de vista, né? Em todos da produção e comercialização. Com né? certeza. Nosso fiscal ele fica full time na planta, então nós temos processos rigorosos a serem seguidos, né? E acredito assim que foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi algo também que agregou muito para o nosso produto, muito para o cordeiro da Cooper Aliança, porque além de tudo que nós já vínhamos produzindo, que era rastreabilidade, padronização, nossos cooperados sempre muito próximos, nós só agregamos ainda algo melhor, né? Que é a confiança, o respeito de uma fiscalização federal que isso impõe
para o nosso produto, né? Nós estamos falando de uma linha do tempo de quanto tempo, né? Do início do projeto lá com a planta terceirizada aos dias de hoje? Nós já estamos falando da Cooper Aliança aí, já vem trabalhando há mais de 15 anos, estamos próximos dos 17 anos aí de Cooper Aliança. Mas de certa aqui forma, na ainda planta, debutando ainda, isso, né? ainda somos jovens. Mas aqui na planta mesmo, estamos há uma média aí de 3 a 4 anos. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer a planta e de falar da planta, diga-se de passagem, modelo, né, para qualquer região do Brasil e do mundo que está sendo feito, o trabalho está sendo desenvolvido aqui, nós vamos ter a oportunidade de mostrar e conhecer nessa visita. Mas, Glenda, falando um pouco ainda desse desafio, né, do trabalho, você está à frente de uma das, talvez, mais importantes elos da cadeia, que é a comercialização e fazer chegar no consumidor final. Nós vamos ter a oportunidade de falar aqui de qualidade, de rastreabilidade, de falar de padronização, vamos conhecer, né, produtores cooperados com vocês aqui, né, desde a originação da matéria-prima a chegar nos cortes para colocar no mercado. Falando dessa área da comercialização, hoje vocês estão trabalhando com quantos cortes e qual que é essa abrangência do mercado que vocês estão trabalhando? O forte está no Paraná ou vocês já estão abrindo, né, para outros horizontes aí? Certo, nós trabalhamos hoje Paraná, Santa Catarina e São Paulo, né? Temos uma demanda bastante grande para as 3 regionais. Claro que o nosso Paraná, estamos mais consolidados há algum tempo aqui no Paraná, mas sim estamos trabalhando para expandir, né? Já mandamos também para Minas Gerais, então já atendemos Rio Grande do Sul, né? Mas assim em questões mais pontuais. Dentro da nossa comercialização, hoje nós trabalhamos com a carcaça inteira do cordeiro, né? Inteira, então o cliente tem a oportunidade de comprar a carcaça já abatida, e nós temos a parte da desossa, né? Na desossa nós temos aí cortes praticamente todos, pernil, paleta, tibone, frente rack, o neck chops, que é um corte pouco falado, mas que é o pescoço porcionado do cordeiro. Diga-se de passagem, delicioso, né? Maravilhoso. Né? E temos também a costela ovina, que é um sucesso aqui, principalmente no Paraná, é briga pela costela ovina. E por incrível que pareça, também temos o corte chamado mix de cordeiro. O que é o mix de cordeiro? É uma caixa com um cordeiro inteiro desossado. Então, para aquele cliente que não quer levar 20 quilos de um único produto, ele tem a possibilidade de levar um mix de cortes. Com todos os cortes, ele já devido preparado. Exatamente. Como é que tem sido a sua percepção nessa linha do tempo, falando em 15 anos? Como é que está o perfil desse consumidor? Nós estamos falando de aumento do consumo, nós estamos falando de aumento de demanda. Como é que está o seu sentimento pelo consumidor de carne ovina? Eu digo assim que antes nós tínhamos um padrão de pensamento que a carne de cordeiro era algo mais seleto, no sentido de nem todo mundo aprecia, né? Nem todo mundo tem essa vontade de conhecer ou de consumir. Hoje eu já vejo um cenário completamente diferente. Nós tiramos aquele mito de que a carne ovina tem um sabor forte, um odor, uma característica que agregava algo que não fosse atrativo para o cliente, né? O nosso produto hoje ele deixa de entrar nesse contexto e ele entra no contexto de uma carne suave, com odor agradável, uma carne macia, uma carne jovem, precoce, e as pessoas começaram a entender esse tipo de produto como uma grande oportunidade, né? Então a gente atende desde estabelecimentos de um público seleto que busca por uma carne diferenciada, por um corte diferenciado, até grandes redes varejistas que têm uma excelente venda de cordeiro, né? Então tem alta procura no varejo mesmo dentro do supermercado. Você tem percebido esse aumento da demanda? Com certeza. Está crescendo e está faltando. Faltando né? Cordeiro, Nós estamos aí num abate entre 10 e 11 mil por ano, né, de cabeças por ano, mas estamos sentindo necessidade já de ampliar, né? Temos mercado, temos saída e temos clientes pedindo. Você acha que esse aumento da demanda ele vai estar diretamente ligado a essa oferta de cordeiro lá na ponta? Com certeza. Não dá para pensar em trabalhar mercado sem ter a garantia Com certeza. Então a originação tem que estar alinhada. Eu queria até aproveitar, até para o produtor que nos acompanha, para quem está aqui, é uma coisa que a gente vem falando sempre, é importante a gente entender o outro lado do balcão, né, fora da porteira. Vocês têm todo um trabalho de marketing, né, de embalagem, de distribuição, de fazer... E quando você abre um novo cliente, esse cliente tem uma demanda contínua da carne que ele precisa. E a originação da matéria-prima para você lastrear e garantir essa oferta é fundamental. Como é que é esse desafio? Como é que tem sido a sua visão, né, essa questão do aumento do mercado e garantir a matéria-prima?
Certo, nós temos um fomento muito preparado para isso, né? Então, assim, nós estamos em constante conversa, a área de fomento, indústria e comercial trabalha o tempo todo conectado. Alinhado o né? tempo todo. O tempo todo. Então, o comercial dita a demanda, o fomento origina. Né? É um desafio, porque nós exigimos padrão, exigimos rastreabilidade, nutrição, bem-estar, tudo isso é um conjunto que forma o nosso produto. Mas eu acredito que a nossa originação ela vem muito em consenso com a demanda comercial. Então, apesar dos desafios, nós estamos bem conectados nesse sentido. Se nós falássemos hoje, você arriscaria falar hoje algum número, por exemplo, se vocês entrassem hoje para abrir novos mercados, hoje você está falando um abate anual de 11 mil cordeiros ano, né? Se você fosse hoje colocar mais a cara no mercado, no dito popular, você falaria no número de quantos cordeiros ano? Já dá para a gente pensar para o próximo ano aí para uns 17, acredito que já dá para chegar aí para perto do dobro. A questão realmente é lá a ponta, é ter cordeiro lá na ponta. Exatamente. Né? Tá, então fica aí para você, criador em especial aqui do estado do Paraná, de entender que o mercado tem sido essa crescente, tem essa demanda por cordeiro, você tem essa oportunidade de geração de renda e emprego na sua propriedade, principalmente aliado à cooperativa lá na ponta, que é fundamental esse processo. Primeiro, eu queria aproveitar aqui, finalizando essa nossa conversa, para falar um pouco desse trabalho que vocês estão fazendo da rastreabilidade. Diga-se de passagem, é referência no Brasil, é a primeira empresa que começou a trabalhar a rastreabilidade ponta a ponta, permitindo ao consumidor que tenha o seu produto final de acessar no QR Code e saber lá da origem, né, da matéria-prima. E vocês já estão trabalhando também a questão da certificação halal, né, abates visando aí até mesmo possibilidade de mercados, né, diversos, não só mercado interno, como exportação. Como é que tem sido esse trabalho, né, e como é que você vê essa oportunidade de ter esse diferencial para novos mercados? Eu costumo dizer que a Cooper Aliança trabalha muito com confiança e credibilidade, né? Então, tudo que a gente entrega para o nosso consumidor, ele vem com uma rastreabilidade que já era muito comum no mercado bovino, né? Mas no cordeiro, nós fomos realmente os pioneiros a acompanhar o produto desde o nascimento, lá no campo, até o momento em que ele chega na mesa do nosso consumidor, né? Então, o consumidor sabe exatamente aquilo que ele está consumindo, de onde vem, quem produziu, o que comeu, qual manejo, como foi abatido. E associado a isso, nós também temos o selo do Cordeiro BR, né, que é um selo de reconhecimento a nível nacional. Hoje o nosso cordeiro faz parte da rota da ovinocultura, né, e isso também atesta para o nosso cliente que o nosso produto foi criado dentro dos preceitos de bem-estar, abatido. É fundamental. É uma segurança alimentar associada a um reconhecimento também da marca e com certeza do produtor, que fez todo aquele trabalho lá no campo para chegar na excelência do produto final. Nós não estamos falando ainda nem de exportação, né? Mas está no radar? Se aparecer oportunidade, vocês já estão aí com alguma coisa? A gente já está trabalhando em cima disso, nossa equipe de qualidade já está vendo a parte de fiscalização, né, documental, e nós temos sim demanda, já nos procuraram muitas vezes, né? Mas ainda nós não conseguimos suprir o nosso mercado interno para poder expandir tanto assim. Exportação, isso, né? Mas a gente pretende sim. Nosso fomento está trabalhando para aumentar aí o nosso plantel, a nossa originação, para que a gente consiga atender. Feito. Vamos continuar aqui nessa visita na Cooper Aliança, tendo a oportunidade de conhecer as diversas estruturas. Falando da qualidade e rastreabilidade, é que nós vamos ter a oportunidade de ver agora no dia a dia do abate. A oportunidade de conversar aqui com Glenda Bacarone, que é a gerente comercial de marketing aqui da Cooper Aliança. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, Expedição Né Brasil, continuando a nossa visita na Cooper Aliança, e falando do momento agora que, na minha concepção, é fundamental, aliás, só existe todo o processo até chegar no consumidor final, se o trabalho, né, que os dois que estão aqui conosco agora, tiver a eficiência necessária e, principalmente, o trabalho lá na ponta com o produtor. Eu estou com os médicos veterinários, estou aqui com a Stephanie Santos, aqui com o Sigurley Duarte. Obrigado pela oportunidade. Aliás, quero agradecer já de antemão a Stephanie e o Sigurley, né, por nos conduzirem aqui nessa visita na região de Guarapuava, nos propiciarem, inclusive, aqui com produtores, com cooperados, com sugestões de visita. Obrigado, Stephanie, obrigado, Sigurley, pela oportunidade. Falando um pouco aí desse trabalho de vocês, né, a gente teve a oportunidade já de conversar com algumas pessoas aqui, vamos conhecer a estrutura da planta, mas nós estamos falando de originação da matéria-prima, originação do cordeiro, né? Quem é o produtor Cooper Aliança? Qual o perfil desse produtor que vocês assistem? Vamos lá. Primeiramente, bem-vindo, obrigado por participar, é sempre um prazer receber vocês. Então, assim,
Hoje a cooperativa conta com um quadro de cooperados ovinos de 50 produtores, né? Ativos mais ou menos uns 45. Hoje o nosso rebanho tem mais ou menos 6.000 matrizes. E eu considero rebanhos médio-grandes, são diferentes perfis, né? Alguns com 400, 500 ovelhas, outros com 150 mais ou menos. Bem heterogêneo no grupo. Isso, que seria até um dos critérios para ser nosso produtor, né? Ter um rebanho de pelo menos 150 matrizes em produção. Tá. Quer dizer, tem que ter esse número para até viabilizar essa questão do fornecimento em si. Isso, né? do fornecimento, deslocamento de técnicos. São produtores exclusivos de ovinos ou eles têm atividades outras na propriedade? Como é que está esse perfil? Também tem essa heterogeneidade? Bom, há mais produtores, né, que têm outras atividades, como às vezes a ovinocultura é atividade secundária, terciária. A maioria são pequenos e grandes produtores, mas produtores de outras culturas, né, atividade de ovinocultura de corte, cereais. E trouxe a ovinocultura mais uma das atividades. Isso, entra mais para complementar a renda da propriedade. Hoje até os nossos produtores estão bem dispersos em questão de localização, né? Mas a maior parte ainda está aqui, vamos dizer, até 100 km da cooperativa. Então, pelo perfil da região mesmo, grande parte deles trabalha com integração lavoura-pecuária. Então, já caracteriza a ovinocultura como uma atividade um pouco mais secundária. Até para contextualizar quem está acompanhando a Expedição Bem Brasil, Guarapuava sempre foi referência na ovinocultura aqui no estado. O maior rebanho de ovinos do estado estava aqui em Guarapuava ao longo do tempo. Inclusive, o nascimento da Ovinopar, a Associação Paranaense de Ovinocultores, começou aqui em 1985 com a Ovinopar, em função até do número de matrizes, rebanho, pelo número de produtores que tinha. Ao longo do tempo, vem entrando a lavoura, vem entrando a soja, o milho, etc. Foi cedendo ar, o custo e oportunidade da terra, esse rebanho foi reduzindo. E ainda dentro dessa perspectiva, né? O que vocês têm trabalhado? Quais as raças predominantes dos produtores que trabalham com vocês? Bom, cerca de 95% são as raças Texel e Ile de France ou suas cruzas. Isso já era característica do produtor ou foi vocês incentivaram a raça? Ou os dois? Por ser umas raças lanadas, lá no início já havia, né, essas raças, mas por conta do mercado foi exigindo essas raças, né, e a cooperativa foi fomentando. E hoje a gente tem em torno de 95% desses cruzamentos. Existem produtores só de Texas ou só de Ile France, ou basicamente o cruzamento tem sido a principal linha de trabalho que vocês têm feito? Existem produtores que têm rebanhos mais apurados, Texel ou Ile, né? Mas a maioria é cruzamento mesmo. Bom, aí eu queria fazer uma provocação, já apertando os santos técnicos aqui, essa ideia sempre, né? Desafio da reprodução, né? Nós estamos falando aí em fornecimento de cordeiro para garantir a produção e principalmente a questão comercial, né? Nós vamos conversar aqui com a equipe de marketing comercial da cooperativa, entender esse cenário, mas o consumidor, obviamente, ele quer ter disponibilidade do cordeiro o ano todo. Como é que está esse desafio de organizar a reprodução para ter cordeiro o tempo todo, em especial se tratando de raças lanadas com essa sazonalidade de cio? O que vocês têm feito a campo? Bom, nós trabalhamos com uma biotecnologia, né, que é a indução de cio em ovelhas, onde se tem um bom custo-benefício para o produtor, onde nós almejamos ter 1,5 cria ao ano, ou seja, 3 crias em 2 anos. Esse intervalo de parte de 8 meses, está conseguindo fazer? Está tranquilo de fazer dentro dessa, mesmo com raça lanada? Há dificuldades, né? Por exemplo, quando você induz o rebanho numa época que não é favorável, né? Então tem uma taxa menor mesmo de prenhez, mas é umas ferramentas que ajudam nós na entre-safra, que é o momento que a gente está passando agora. Nós estamos falando de uma raça que normalmente ela vai com cio natural ali de dezembro a março, dezembro mais ou menos nessa faixa. Fora dessa época entra a questão de indução hormonal. Também vocês têm feito alguma coisa de indução com luz, algum protocolo de luz também, ou mais hormonal para garantir? É mais responsível, né? Responsível e com resultados mais barato, né? Custo-benefício melhor é a indução de cio que a gente tem usado. Até um pouco às vezes varia da propriedade, né? Eu tenho produtores que têm um rebanho que agora estão em monta natural, sem protocolo. Agora tem outros produtores que o rebanho é um pouco mais sazonal, não abre cio em outro momento. Você comentou, Stefano, uma coisa que eu ouvi de produtores nas visitas que eu estou fazendo no Paraná,
e aí eu não sei se vocês a campo podem me confirmar essa situação, que nas cruzas do Ile de France com o Texel, a sazonalidade tem reduzido. Vocês têm percebido isso a campo? Isso. Uhum. Então, que, inclusive nessa época, como você citou, né, as fêmeas, resultados dessa cruza, tem manifestado cio fora do período de... E também em raças Texel, que tende a ser um pouco mais estacional, tem propriedades que a raça Texel ela tende a ser menos estacional que a Ile de France, por exemplo. O que vocês atribuem isso? O que vocês acham na prática? Vocês já conseguiram chegar numa conclusão disso ou ainda não tiveram? O motivo? Dela assim, não estar tendo essa sazonalidade tão aparente, tão marcante, perdão. Isso, eu digo assim, de certa forma os produtores, talvez que não tenham um protocolo de seleção, uma metodologia tão apurada, né? É mais por seleção natural dentro da propriedade. Tem propriedade que já cria ovinos há mais de 20 anos, né? Então, de certa forma, eles identificavam, né, esses animais que pariam mais tarde, que às vezes pariam mais tarde e não pegavam uma época tão indisponível de volumoso aqui, uma região onde se produz bastante aveias e vem, né? Então, às vezes o cordeiro acabava perdendo o pico da produção de forragem ali, a ovelha, consequentemente, ia comer alimento de menor qualidade, esse cordeiro era mais refúgio, e aí, automaticamente, essa seleção começou a ser um pouco natural e, claro, induzida, né, com critérios com o passar do tempo, né? Então, eu imagino que seja isso daí. E aí, falando em nutrição, né, vocês têm esse desafio da reprodução, mas, obviamente, que a reprodução está intrinsecamente ligada à questão da nutrição. Como é que está esse trabalho com os produtores, né? Qual o sistema de produção dessas propriedades? Está no sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo, está na mescla? Como é que está esse perfil? Bom, nós como é que está a questão nutricional? Todos esses perfis, né? Tem propriedade que trabalha 100% confinada, com as ovelhas confinadas, que estão na monta, na estação de monta, são induzidas no confinamento, parem no confinamento, então a vida inteira dela confinada. Ok. Tem os produtores que trabalham pensando na integração lavoura-pecuária, onde organiza a estação de monta para parir essas ovelhas no começo dessas passagens de inverno. Tem os produtores onde não tem tanta oferta de forragem no inverno, né? Então, às vezes, acaba até atrasando um pouco para pegar a aparição mais para o verão, né? Onde tem melhor oferta de forragem. Não tem uma receita de bolo, né? Não. Cada propriedade é uma realidade. Isso, né? Nós trabalhamos com custo-benefício dentro da propriedade, analisamos a condição de mão de obra, às vezes o produtor é lavoureiro, né, tem lavoura, então às vezes naquela época ele fica mais dedicado à lavoura, então tentamos sempre intercalar. Conciliar ali. Conciliar. Mas no geral eu acredito que a maior parte ainda trabalha com pastagens e suplementação em épocas estratégicas. Então é algo que a gente incentiva muito fazer um alimento conservado, uma silagem, justamente para na necessidade de ter... No vazio forrageiro não pode faltar trato, né? Isso aí está lá sempre intrínseco, né? E o acabamento de cordeiro? Como é que tem sido? A campo também ou confinado? Cerca de 97% dos animais estão dentro do nosso padrão, né, de qualidade, que é direcionado pelo mercado. Por exemplo, na época de aveias e vem, se o cordeiro está desempenhando bem, com um acabamento bom, que vai atender a nossa exigência, esse cordeiro ele é mais a cabeceira do lote, vamos dizer, engordado a campo com uma suplementação de CRI. Aí, depende muito da propriedade, mas vamos dizer, 70% desses animais aí que a gente observa que não vai dar o acabamento esperado, desmama eles, com uma idade variável também, entre 60 a 100 dias, e é confinado, né, para a terminação final. Isso, dar o acabamento esperado. Quando você fala dessa qualidade do cordeiro por aliança, né, que cordeiro é esse? Bom, esse cordeiro, ele é um cordeiro mamão, né, bem precoce. Precoce. O ideal aí que o mercado busca o cordeiro até 6 meses, né? Que média de peso? Hoje o mercado busca cordeiro de 16 a 19,9 quilos, né? Na Cooper Aliança, por exemplo, esse produtor, ele é remunerado, ele ganha mais por entregar esse cordeiro precoce, com acabamento ideal, né? Que é
médio e uniforme no acabamento, com pesos de 16 a 19,9 quilos. É importante a gente falar um pouco disso, desculpe, Stefano, de cortar. Vocês têm uma política de pagamento ao produtor por qualidade, vocês já estão implantando isso aqui. Como é que está essa resposta do produtor nessa política de qualidade? Ele entende essa ideia, entende essa proposta e está buscando, né, atingir sempre a melhor condição para ter a melhor remuneração? Como é que vocês veem isso a campo? Eu acredito que sim. Desde o início da cooperativa sempre foi o molde de se trabalhar, né? E eu acredito que é muito justo, né? E o produtor se sente valorizado também, porque ele entende que aquilo que ele está recebendo é fruto do trabalho dele. Pagar pelo resultado, meritocracia, né? Quem for melhor, mais eficiente, recebe melhor, né? E como normalmente são bons produtos, então todo mundo fica feliz, né? Mas é bem justo mesmo, eles acompanham os manejos de abate, como é que foi o abate, como é que foi o peso, o que dá para melhorar, então sempre vem pra gente, retorna isso, como é que foi o meu abate, o que dá para fazer, o que dá para melhorar. Então sempre tem esse feedback, né? Essa comunicação aqui da indústria com o produtor. Fundamental. Essa transparência, aliás, isso faz parte do espírito cooperativista, né? A transparência está entre os pilares aí da cooperativa, né? E vocês têm esse sentimento do produtor, nesse pertencimento, de acompanhar, de entender. Como é que vocês veem o produtor quando ele vem para a gôndola, né, e vê o corte dele lá, saber que ali está o cordeiro dele, que ele trabalhou? Como é que vocês têm sentido isso lá no produtor? Vocês estão lá dentro do curral? Eles ficam passeando. Às vezes a gente vai, né, no mercado, enfim, a gente encontra o nosso romaneiro de abate com o produtor, eu já tiro uma foto, já mando para ele. Olha aqui que eu encontrei. Então, eles ficam felizes, né, de ver que o produto deles, o esforço do trabalho deles está sendo reconhecido como um produto de qualidade. Isso é fundamental. Bom, a gente não pode deixar, obviamente, de fazer as nossas famosas provocações e faz parte da nossa visita para entender o contexto onde nós estamos. Eu costumo brincar que eu estou 19 anos na ovinocultura e tem 19 anos que eu estou ouvindo a mesma coisa, falta cordeiro, né? Estou na minha terceira semana andando no Paraná, visitei vários frigoríficos, falta cordeiro. A gente vai para o pessoal que está no processamento, falta cordeiro. E por outro lado, a gente vê um grande número de produtores trabalhando genética, né? É importante, claro, a gente sabe da importância, o melhoramento, e a gente vê isso com o resultado no campo, né, que a gente está vendo aí no dia a dia. Mas o rebanho comercial a gente não está vendo muito foco, muito trabalho, né? São iniciativas que muitas vezes são pontuais, etc. O que falta para a gente trazer mais produtor para esse processo? E até mesmo os produtores que vocês assistem, na percepção de vocês, o que falta para aumentar essa oferta de cordeiro no mercado? Eu vejo assim, puxando pela questão da genética, né? Eu percebo que a ovinocultura ficou um tanto quanto atrasada justamente por falta de seleção de rebanho. Né? Antes era muito, larguei ali, deixei, viveu, sobreviveu e é isso, né? E enquanto a gente não fizer totalmente a virada de chave para a seleção e eficiência do rebanho, a gente vai continuar patinando em alguns pontos, né? Profissionalismo, né, Stefano? Então não é só ter 500 ovelhas lá entregando 100 cordeiros, só tem 500. Pelo menos eu tenho que ter 500 cordeiros, né? Então a gente precisa aprimorar essa parte de seleção, eficiência, ver o animal que está produzindo, porque daí a gente consegue realmente dar um giro dentro do rebanho, né? O que você acha, Simone? Bom, essa sua percepção. Por que falta cordeiro? Eu acho que, talvez para complementar o que a Stephanie falou, o resumo disso daí é dinheiro. O que o produtor vê? Ele não consegue ter essa eficiência dentro da propriedade e compara com a lavoura, onde ele tem os custos da lavoura, ele fecha o ciclo dentro de 120 dias, aí, no máximo 150 dias, ele vê o que sobrou. E sem falar que já existe uma cultura até do produtor investir mais na terra, calcarear, adubar, investir em genética de semente, por exemplo, tecnologia, maquinário, enfim. Então, comparando com a ovinocultura, a gente há dificuldade ainda, né, de uma correção de solo, de implementar uma pastagem mais produtiva. Aquilo que ele faz lá na lavoura, que é levar a tecnologia de ponta, na ovinocultura ele faz o mais ou menos, né? Isso. O resultado é mais ou menos, né? Não dá para comparar, né? Eu pego a planilha de resultado, eu tenho uma eficiência tecnológica aqui que lá na ponta vai me agregar, e aqui se eu não faço o mesmo, não consigo... Quando a gente pega a média de parição, uma ovelha ela para em média uma vez no ano. Sim. Né? Uma vez que pare. Ela tem o potencial de parir
quase 2 vezes, né? Vamos falar em média, intervalo você consegue ter 1,5 cria ao ano. A cada 8 meses ela está parindo. Então, assim, ó, o custo da ovelha, para ela parir 1,5 vezes ao ano e uma vez, é quase o mesmo. Eu costumo brincar nos cursos que eu faço no Senac que nós temos um inquilino, que é a ovelha. Né? O inquilino tem que pagar aluguel. O aluguel dele é pôr cordeiro no chão, né? Então, o inquilino que está lá comendo, bebendo, ocupando espaço, não está te pagando aluguel. Exatamente. Né? Eu digo, mas não é qualquer cordeiro, né? Ah, com certeza. Né? De qualidade, porque senão às vezes é um animal que fica muito tempo na terminação, não dá aquele padrão. O acabamento que vocês precisam, claro. Como é que vocês estão trabalhando nesses indicadores zootécnicos que são importantíssimos? Eu tenho sempre discutido com os produtores, eu tenho participado de vários grupos de WhatsApp Brasil afora, e às vezes lá nos grupos de WhatsApp você fica vendo a discussão do pessoal brigando por preço. Ah, o preço do cordeiro está ruim, o preço do cordeiro está pagando pouco, etc. Eu começo a perguntar para o produtor, tá, beleza, o preço é importante, ok. Como é que está a sua prolificidade? Como é que está a mortalidade? Como é que está o intervalo entre partes? Né? E aí você começa a discutir indicadores zootécnicos, o pessoal fica mudo. Isso. Né? Quer dizer, congela, né, a conversa, né? Porque na grande maioria ele já não tem nem brinco nos animais, ele não faz nem anotação, né, de controle, nem quantas ovelhas tem. Como é que vocês têm trabalhado nesse trabalho da Cooper Aliança com esse produtor, levando o indicador zootécnico e o controle zootécnico para dentro da propriedade, mostrando essa eficiência? Como é que tem sido esse desafio? Eu vejo assim, uma das primeiras medidas que a gente faz com o produtor é a estruturação zootécnica. Né? Então, o produtor chegou agora, a gente vai fazer um levantamento de rebanho. Ver quem são as ovelhas, que idade tem, para a gente começar o acompanhamento. Aqui na cooperativa, a gente também tem a rastreabilidade, né? Um identificador único do cordeiro para acompanhamento desse animal, do nascimento ao abate. E esse mesmo manejo favorece o controle dos nossos animais. Então, a gente sabe filho de quem que é que nasceu, então a gente consegue... Acaba buscando, você tem um fio para buscar lá atrás. Levantar outros índices dele, né? Vocês têm utilizado algum software aqui próprio da cooperativa, de gestão de rebanho lá na propriedade? O produtor tem algum controle nisso? Como é que está essa questão? Tem alguns produtores que têm os seus software próprio, mas no geral é mais uma planilha mesmo, é algo que eu e o Silvio desenvolvemos para acompanhar. Aliás, eu costumo brincar com o produtor, ia trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem. Né? A caneta de papel foi feita para ser usada. Né? É simplesmente ter a disciplina de anotação, né? É fundamental fazer. Né? Vocês têm visto que essa profissionalização ela está melhorando à medida que vocês estão premiando, pagando por resultado, por qualidade, esse trabalho que a Cooper Aliança está fazendo, todo esse diferencial, que é um projeto único no Brasil. Hoje vocês estão sendo referência no Brasil, né? Quer dizer, vocês estão sentindo que o produtor está buscando isso, quer melhorar, quer ampliar, esse produtor que já faz parte? Isso, eu vejo uma melhora ano após ano, não é uma, vamos dizer assim, talvez tão expressiva a nível de a gente observar, nossa, olha, melhorou 10%, às vezes não dá isso, às vezes você dá 2 passos para frente e 3 para trás, né? Mas assim, em média, vem melhorando, sabe? Cada ano um desafio diferente, mas em média eu vejo uma evolução muito boa. Tem algumas propriedades que é bem nítido já esse fruto do trabalho, né? De seleção principalmente, de organização, tanto nosso, do departamento técnico, quanto do produtor mesmo. Eu tive a oportunidade ontem no bate-papo rápido na Secretaria Municipal de Agricultura aqui de Guarapuava. Até agradeço, Stephanie, por ter conseguido essa agenda para a gente lá. Tive a oportunidade de conversar com o secretário, de conversar com os médicos veterinários, com o pessoal de campo, num programa que a Prefeitura já começou em 2022 e que agora pretende dar andamento, que é fomentar e incentivar, né, a ovinocultura aqui no município de Guarapuava. Vocês estão trabalhando isso de forma integrada também? Como é que vocês veem esse trabalho? Vocês estão pensando em puxar esse produtor ou já são parte do processo? Como é que está esse trabalho da Prefeitura junto com vocês? A realidade desses projetos são produtores menores, né, principalmente da agricultura familiar. Mas a nossa ideia de estar junto com eles é justamente profissionalizar. Não é porque é pequeno que vai ficar no clandestino, que vai ficar no informal. Então, dá esse suporte para que eles tenham uma estrutura, tenham como adquirir insumos, tenham onde comercializar, principalmente, né, esse produto deles. Então, claro, a ideia é que eles cresçam e eventualmente se tornem cooperados. Por que não, né? Inclusive, tem produtores que têm esse interesse. Aliás, até aproveitando esse gancho, é um produtor que ainda não é cooperado, né, que tem o desejo de participar, de integrar com vocês. Como é que faz esse processo? A quem procura, né, com vocês? Tem alguma pessoa de referência que ele procura para poder entrar dentro desse programa, né, do Cordeiro aqui, da Cooper Aliança?
Entre em contato com a gente mesmo, né? O Simoneio comigo, sinalizando o interesse. A gente faz um questionário para entender a realidade, enfim, de onde quer, como é que trabalha, como é que funciona, e a partir dali a gente dá andamento do processo, com visitas técnicas da propriedade, para avaliar o perfil. Ok. Né, enfim, dar o segmento do processo. Mas a primeira medida seria buscar a gente para sinalizar o interesse. E segue os contatos, você está acompanhando aqui a Expedição Via Brasil, está o link dos contatos para você fazer contato tanto com a Esther quanto com o Simoneio, para ter a oportunidade de fazer parte da família cooperadiense, em especial, entrar nesse projeto, com certeza você vai sentir toda a diferença em toda a ponta, em toda a cadeia. Bom, gente, nós vamos ter a oportunidade de ir a campo, né? Conhecer produtores que vocês estão assistindo, para conversar um pouco. Vou lá ver se isso que nós estamos contando aqui é verdade, não é brincadeira, mas é a oportunidade realmente de a gente ter o sentimento do produtor também, entender esse processo e até buscar essa divulgação dos produtores que fazem parte do projeto de vocês. Então, nós vamos ter a oportunidade de ir a campo, né? E aí essa visita, vamos continuar aqui na Cooperaliança, nós estamos aqui com os médicos veterinários, Simoneio e Stephanie, mas vamos a campo para entender um pouco desse projeto, desse trabalho que está sendo feito aqui. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Então vamos continuar mais ainda, que tem bastante assunto para conversar aí. Na Via Agronegócio, nossa paixão vai muito além do campo. Temos uma missão clara: transformar a ovinocultura e a caprinocultura em motores de prosperidade nas pequenas propriedades rurais. Acreditamos que cada rebanho carrega um potencial extraordinário: gerar renda, fortalecer famílias e transformar realidades. Nossa equipe é formada por especialistas que entregam soluções práticas e adaptadas ao dia a dia do produtor. Estamos presentes em cada etapa da cadeia produtiva, sempre ao lado do ovinocultor. Mais de 10 anos de estrada e 20 mil cordeiros acompanhados até o abate. O que nos move é ver o brilho no olhar de cada produtor ao conquistar resultados concretos. Se você acredita que a ovinocultura é um caminho de evolução e orgulho, venha caminhar com a gente. Adriane, tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês aqui. Eu queria de antemão parabenizar, né, a vocês, extensivo a toda a equipe, diretoria, cooperados, colaboradores. Realmente eu saio daqui mais convicto ainda do potencial e do quanto a ovinocultura pode contribuir na produção de proteína animal nesse país, né? O quanto nós temos de potencial para o crescimento, e a gente fica feliz de ver o espírito que vocês têm aqui no estado do Paraná, do cooperativismo, a ideia que nasceu de um grupo de produtores e chegar hoje nessa estrutura, nessa potência que é a Cooperaliança. Então, parabéns pelo trabalho, sai daqui realmente motivado e principalmente com energia renovada de entender que a ovinocultura tem esse processo todo. Vocês realmente são referência, e eu fico feliz de poder ter tido a oportunidade de estar aqui, conhecer e mostrar um pouquinho desse trabalho para quem acompanha a Expedição Via Brasil. Parabéns aí pelo trabalho. Adriane, falando aí desse cenário, né, quer dizer, a gente vê toda essa perspectiva, essa possibilidade. Hoje vocês estão falando em 10 mil animais ano, 11 mil animais ano já batendo. Tem espaço para crescimento? Você arriscaria falar em números? Obrigada pelos elogios ao nosso trabalho. Prazer realmente recebê-lo. Ok. Olha, eu quero fazer até um apelo para os produtores. Eu acredito que hoje, assim, a nossa perspectiva de abate esse ano são 10 mil animais e nós poderíamos pensar em dobrar esse número, e para podermos atender aí nessa nossa perspectiva de sair para estado de São Paulo, principalmente, né? Rio Grande, Santa Catarina, que nós estamos atendendo também. Então, um apelo ao produtor. Nós precisamos de produção. Venha produzir cordeiro. Adriane, aí eu quero até também ter a oportunidade nessa conversa de falar com o produtor também. Há uma responsabilidade tremenda, né, de quem está na outra ponta, porque toda vez que você abre um mercado, um novo consumidor, um novo cliente, você tem que ter a garantia do produto. Não dá para simplesmente sair abrindo o mercado sem ter lastreado na produção, né? Então, por isso a importância que muitas vezes o crescimento ele não acontece de uma forma até mais veloz, porque a garantia de ter o cordeiro é fundamental, né? Com certeza o nosso trabalho sempre foi pautado nisso, em estarmos atendendo o nosso cliente com qualidade, mas também com periodicidade. Não adianta nós colocarmos um produto no mercado que nós não vamos poder estar oferecendo ele os 12 meses do ano, né? Então a nossa preocupação é essa, de estar atendendo o nosso cliente o ano todo com qualidade. Esse trabalho do nosso departamento técnico é em cima disso. Fazemos também os nossos protocolos de indução de cio, fazer a ovelha a monta na contraestação, para não termos tanto sofrimento com a entre-safra. Uhum. Então é um trabalho assim de formiguinha e que vem resultar aí nessa qualidade mesmo.
Mas fica aí o recado para o produtor. Você já viu aqui em todas as falas que nós tivemos a oportunidade dessa visita, falta cordeiro, né? E falta trocar os 4 sacos de preguiça por 1 de coragem. Venha para a atividade, porque o mercado, a oportunidade está batendo a sua porta. Adriana, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Prazer de estar aqui. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho sendo desenvolvido. Muito obrigada. E você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia dessa jornada aqui pelo estado do Paraná. E o vídeo completo dessa visita e das outras você já sabe. Você vai assistir no canal do YouTube. Forte abraço, até a próxima visita.